vida a gente precisa falar sobre inovação? Você não existe só como empreendedor, empresário, só porque você quer ser empreendedor, empresário. Você existe porque alguém tem um problema para ser resolvido. E inovação é um tema muito caro para mim, muito importante. Em 2018, vocês já trouxeram esse tema. Eu vou começar contando uma história minha aqui. Quando eu comecei como repórter, eu era muito cobrada pela criatividade. Mesmo que a pauta fosse a mesma de sempre, a estrutura a mesma de sempre, a reportagem tinha que ser criativa, tinha que ser diferente, era uma cobrança muito intensa. Hoje, eu olho para os telejornais, eu olho para a televisão e penso onde está a inovação que não veio com aquela criatividade toda que era exigida. Esse é um ponto meu e é uma opinião minha de que inovação não é ser criativo, não é ter ideia, é olhar para o mundo e para a realidade e entender o que você vai criar para se encaixar naquela nova realidade. E é por isso que a gente vai discutir isso aqui. Inovação é um tema muito caro para mim, muito importante. É por isso que o convidado de hoje é Fernando Seabra, que recentemente lançou um livro, né, Fernando, A Mandala da Inovação, simplificando esse tema. E além disso, gente, investidor anjo, mentor, participou de diversos reality shows de empreendedorismo, né, Seabra? Atrás das câmeras, na frente das câmeras. E como eu sempre falo ali, o mentor chute na canela, que é o que o empreendedor só precisa. Muito bom, obrigada por estar aqui hoje. Fico muito contente em poder conversar esse tema aqui com você. E você estava me contando aqui antes da gente começar a gravação, como você me conheceu, que foi através do meu livro. Né? Se vocês não sabem, a Juliana também é uma excelente autora. E eu lembrei da Juliana porque eu conheci o livro da Juliana em 2018. Foi 2018 foi 2018 foi lançado. Isso. Um livro que se chama Disruptive Talks, a capa do Camaleão. E foi um dos primeiros livros que trouxe o tema inovação. Olha, muito bacana. Isso, em 2018. A gente está falando de inovação de uma forma muito corriqueira a partir de 2022 e em 2018 vocês já trouxeram esse tema que é o conteúdo que você já estava só trabalhando nas mídias, né? Exatamente. Então, já te conhecia dali, olha só. E, obviamente, eu também já te conhecia, né? Pelo seu trabalho, inclusive pelos reality shows. E a gente se conheceu mesmo pessoalmente no lançamento do seu livro. Foi isso. Foi uma conversa muito bacana lá sobre inovação, né, Seabra? Espero trazer um pouco dela aqui para todo mundo. E esse é o objetivo desse papo, desse podcast, que é poder trazer conversas que eu já tive com especialistas, com empreendedores, que muitas vezes ficam no bastidor, para o público ter acesso. Porque muitas vezes essa conversa corriqueira que a gente tem, que traz insights, que traz conhecimento, né? Seabra, concorda? Eu concordo. E interessante, você já começou falando do livro A Mandala da Inovação. E o objetivo do que eu criei, que são várias metodologias ágeis, que estão só compiladas no conceito de uma mandala. A mandala tem o objetivo de mostrar para as pessoas que a inovação está para acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar. Né? Então, o tema startup ficou muito famoso, mas sempre existiu empresa de tecnologia. A inovação, ela sempre existiu. E agora é uma coisa que a gente está falando porque está cada vez mais acessível. Então, se um tema ele é muito mais falado, para quem não está acostumado com ele, a pessoa fica com um pouco de receio, mas através de metodologias, de tecnologia, de frameworks, que é que eu apresento, que é que eu trago para os empreendedores, é mais fácil inovar. Né? Então, a gente não pode ter medo e achar que isso é só de quem é muito grande e tem muito dinheiro. Você conhece, claro, o grande autor Sr. Rubem Alves. O Rubem Alves ele tem um livro que eu gosto muito, que é um livro onde ele coloca ideias que não viraram livros. Um livro de frases, de conceitos. E tem uma frase nesse livro que mexe muito comigo, que diz o seguinte: se o maior fosse o melhor, o dono do circo seria o elefante. Muito bom. E a síntese dessa frase é falar que você, empreendedor, que ainda não criou nada muito grande, você pode ser muito grande um dia. É a síntese dessa frase, e por isso que tem tudo a ver com empreender, com tecnologia e com o conceito que eu trago, que é o conceito de inovação contínua.
Muito bom. A gente vai falar bastante sobre o livro. E, pessoal, o livro é esse aqui, A Mandala da Inovação. Vou até deixar o link para vocês, acho que é interessante. Já indiquei ele nas minhas redes sociais, vale muito a pena. E realmente é para tornar mais acessível esse termo e essa questão da inovação, né, Seabra? Você falou aqui sobre as startups, você falou sobre a inovação ter começado a ser mais falada a partir, inclusive, de quando a gente começou a falar das startups, né, e de que o ecossistema de startups aqui no Brasil começou a ganhar força. E eu concordo muito com isso. Assim, eu comecei a cobrir as startups em 2015, mais ou menos, e acompanhei muito todo esse crescimento das startups. Você falou, a inovação já existia, a empresa de tecnologia já existia. E eu quero fazer uma provocação que fizeram comigo até pouco tempo. Ainda a gente precisa falar sobre inovação? Eu acho que quanto mais a gente fala, mais isso entra na mente e na vida só das pessoas. Frase de Joseph Schumpeter, o pai da inovação. Nada é tão perigoso só quanto é o óbvio. Então, o óbvio tem que ser só repetido só todo dia, né? Ninguém inova porque quer, as pessoas inovam só porque precisam. O ser humano é um ser acomodado, né? E cada vez mais o sucesso do passado não garante o sucesso do amanhã. Então, a gente tem que repetir, a gente tem que ensinar que isso ocorre com começo, meio, fim, um novo começo. É um processo contínuo, né? Uma frase que está no livro, inclusive, que para mim é parte do que eu ensino como inovação contínua, é falar o seguinte: o início é o fim de algum começo. O início é o fim de algum começo. Ou seja, a gente tem começo, meio e fim e começo. Começo, meio e fim e começo. E assim que tem que ser o processo de inovação contínua na vida das empresas e das pessoas. Meu público aqui é principalmente pequeno e médio empreendedor e até pessoas que estão começando a empreender. Normalmente a gente tem ídolos, a gente tem referências e a gente tem pessoas e empresas que são muito fortes aqui. E eu vejo, muitas vezes pelos comentários que eu recebo, de que as pessoas entendem que a grande empresa necessariamente sabe o que está fazendo. Que ela sempre vai estar por ali, que ela sempre vai saber inovar, que ela sempre vai saber se posicionar. No seu livro você traz vários exemplos de empresas que não souberam inovar para permanecer no mercado. De grandes empresas, né, Seabra, que na época que elas existiam ou que elas eram fortes, eram grandes potências, né? Sim. Empresas com possibilidade de altos investimentos, né? Como que você vê isso? Eu trago esses grandes exemplos. O mais óbvio, que todo mundo está cansado de falar, é o exemplo da Kodak, né? E eu trago esse exemplo porque eu falo o seguinte: a pergunta é, o que a Kodak fazia na cabeça da Kodak? E normalmente o público me responde, a Kodak produzia e vendia filme só fotográfico. E não é isso que a Kodak fazia. A Kodak não entendeu que eles estavam no negócio não de produzir e vender só filmes fotográficos, mas sim no negócio de eternizar memórias, não importasse qual fosse a mídia. Ponto, e aconteceu o que aconteceu. É muito perigoso fazer algo com muito sucesso por muito tempo, né? Hoje, com as tecnologias exponenciais, com o processo de validação, qualquer produto ou serviço que tem muito sucesso, ele pode ser desbancado com uma nova solução a qualquer momento. Então, isso me lembra uma frase de quem me inspirou a criar tudo que eu criei aqui. Foi o meu mestre e professor, o pai da administração moderna, Sir Peter Drucker. Eu fui aluno do Drucker na escola dele, no MBA dele, que leva o nome dele, lá na Peter Drucker School of Management. E uma vez o Drucker falou na sala de aula, ele dava aulas aos sábados, estudos de casa, assim, o sábado inteiro. Só falando as consultorias que ele deu, uma coisa assim, só fascinante. E ele falou, vocês têm que lançar produtos e serviços hoje e começar a matá-los amanhã. Inclusive, acho que eu abro o livro assim. Eu falei, esse velhinho tá louco? Como assim, Vou criar para destruir? A gente tinha aquele conceito de pesquisa, de P&D, de desenvolvimento, e eu entendi que não é destruir, mas assim, inovação contínua, né? E quem é muito grande tem dificuldade de viver isso na prática, né? Então, hoje, algumas organizações
Acho que quem faz isso muito bem é o próprio Google. E melhor ainda, a Amazon. Criar núcleos pequenos. Tem até o conceito das 2 pizzas da Amazon. Não sei se você já viu isso, né? Só para quem não conhece, o Jeff Bezos diz que um grupo de trabalho tem que ser alimentado com 2 pizzas. Se 2 pizzas não dá, o grupo está grande demais. Né? Então, são grupos de trabalho que sempre têm o objetivo de estar recriando as coisas que ali existem. Né? Então, é muito perigoso ser muito grande e fazer muito sucesso por muito tempo. Repense, revalide, entenda que a qualquer momento aquele que não é o elefante, o dono do circo, só pode se tornar o dono de um novo circo. Muito bom. E como que a gente conseguiria trazer esse conceito para um pequeno empreendedor, por exemplo? E aí eu acho interessante o seguinte. Eu acho que o pequeno empreendedor, ele é uma pessoa que está buscando inovação, de certa forma, o tempo todo. Porque ele tem que se virar o tempo todo, de alguma forma, e tem que ir criando ali processos, às vezes até diferentes, para conseguir dar conta de tudo e da empresa estar rodando. Quando esse empreendedor ele vira um médio, eu acho que ele já começa a ter mais dificuldade. Porque ele ainda não conseguiu sair da operação dele, mas ele também não conseguiu sair da operação e ele não consegue pensar de forma estratégica. Então, ele fica preso nas 2 pontas e acaba... E eu acho que aí é o pulo que ele não consegue mais crescer e mais seguir em frente ali, se tornar uma grande empresa e tal. Essa é uma percepção pessoal minha. Como que um médio empreendedor pode colocar inovação no dia a dia dele, sabe? Da equipe dele? O que você coloca aqui no livro, você acha que funciona em qualquer momento? Eu acho que funciona em qualquer momento e funciona em qualquer tamanho e nicho de mercado. Sim. Né? Eu já fui empreendedor pequeno várias vezes. Eu fui empreendedor multisserial em diversas áreas e diversos nichos, até o dia que eu entendi que o meu negócio era ajudar os outros a fazer o seu negócio. Né? Mas empreendi por 25 anos. E um problema que eu identifico no PME, que é o meu público em geral. Então, o meu público é o seu público, são os meus mentorados, quem me assiste, quem me busca, quem me lê. Né? É que, normalmente, o empreendedor que é pequeno ainda, ele foca a vida dele numa solução. Eu criei uma solução, vou botar ela no mercado. E cada vez mais isso vale menos. O que vale é o problema, não a solução. Então, uma frase básica para mim é entender que empreender não é implementar soluções, mas sim só resolver os problemas. É o conceito de quem está vendendo almoço para vender jantar, para comprar o jantar. Então, se o pequeno empreendedor ele consegue se desprender da paixão que ele tem em relação a uma solução específica, ele já começa a estar mais ligado à necessidade do cliente dele do que na solução dele. Eu acho que esse é o primeiro conceito de entender o que é inovação. Inovação é atender uma solução de forma mais eficiente, mais satisfatória, mais rápida, mais competitiva. Né? Tem um pouco nesse conceito uma questão de modelo mental. Né? Entender que você não existe só como empreendedor, empresário, só porque você quer ser empreendedor, empresário. Você existe porque alguém tem um problema para ser resolvido. Falando assim, isso parece uma coisa muito óbvia, mas quem está lá na ponta empreendendo não é óbvio porque... Não percebe, às vezes, não percebe. Eu já estive lá há muito tempo, várias vezes, com alguns sucessos e mais fracassos. Né? Eu tive altos e baixos. Tive, sei lá... acho que 8 negócios, 7, 8 negócios. Eu ia até te perguntar isso. Me fala um pouco dos seus negócios. Eu trabalhei na área de A e B. Eu comecei... Eu trabalho na área da educação hoje. Né? O meu primeiro empreendimento foi aos 13 anos. O que eu fazia aos 13 anos? Eu trabalhava na área da educação. Eu vendia lição de casa. Mentira! Vendia lição de casa no colégio. Então, eu comecei a empreender assim. Depois, aos 18 anos, eu tive um novo empreendimento. Antes de entrar na faculdade de Direito, eu produzi e vendi estojinhos de lápis. Na época que eram
uns tecidos bem coloridos, rosa, laranja, pink. Eu produzi 3 mil estojinhos e vendi na 25 de março, com 18 anos. Fiz isso assim em 3 meses. Depois eu trabalhei na área de nightclubs, boates. Aos 23 anos eu tive 3 boates. Não sei se você conhece a Fênix. Não. Não. Um pouquinho mais antigo. Talvez os seus pais conheçam. Não sei, né? pode ser. Né? Não sei, pode ser. Depois eu trabalhei na área de preparação para concursos públicos, educação à distância, lanchonete, um monte de coisa. Fui sempre fazendo. Eu tive 3 empresas, 3 empresas de tecnologia. Hoje seria startup, naquela época era empresa de tecnologia. Mas era o conceito de startup, uma coisa de tecnologia que tinha acesso SaaS para escalar. Então, um monte de coisa, eu nunca parei. E você sempre foi empreendedor, né? Eu sempre fui empreendedor. Eu quando acabei o meu MBA nos Estados Unidos, vim ao Brasil, falei, vou trabalhar numa grande consultoria. Fui fazer algumas entrevistas, falei, cara, isso não é para mim. Por quê? Porque eram para pessoas que tinham uma cabeça muito voltada a finanças. E eu tinha uma cabeça mais voltada à inovação e a planejamento e a coisas novas, eu diria. Então... E seu pai é um grande empreendedor, né? Meu pai é um grande empreendedor, cresceu muito, começou do zero também. Para quem não sabe, meu pai vendeu o Fusca, ficou a pé e montou a empresa. Né? Ele montou a empresa numa borracharia no Oscar Freire, aqui em São Paulo. E que hoje é uma referência não só aqui no Brasil... A referência é global. Mas global, né? Exatamente. Isso. E é uma empresa super inovadora. Aqui no livro, a minha primeira teoria, a primeira metodologia, ela se chama teoria do encontro. E o que é o encontro, gente? É o primeiro elo da mandala da inovação, que se chama busca. E todo mundo que pensa em inovação, pensa em tecnologia. E eu começo com o meu conceito só falando, você não vai dar certo em nada, só sendo com ou sem tecnologia, se primeiro você não entender quem é você na fila do pão. Quem é você nesse mundo aqui? A gente chegou aqui para fazer alguma coisa, para cumprir uma missão. Né? Independente da religião que cada um tem, eu sou cristão, acredito que a gente não está aqui à toa. Então, o meu primeiro elo da mandala é o elo da busca, que é a busca interior. E a primeira das minhas 2 metodologias se chama a teoria do encontro, e a teoria do encontro é formada só pelo trinômio essência, vocação e day one. Qual é a nossa essência, qual a nossa vocação e qual é o nosso day one, que é o dia que a gente teve uma virada de chave. Né? E eu conto aqui no livro a história, para falar essa história, para comentar só com as pessoas, quem é meu pai só como empreendedor, né? Que foi o meu day one. Então, aos 10 anos de idade, eu estava no supermercado com a minha mãe. Na época, a gente era ainda uma família de classe média baixa, ajudando ela no mercado. E eu reparei que nas prateleiras do supermercado não tinham os produtos da fábrica que meu pai tinha lançado assim que eu nasci. Eu nasci em dezembro de 68. 2, 3 meses após, ele lançou uma empresa. Isso me veio à mente porque ele trazia para casa tubos de shampoo usado para testar os produtos dessa empresa. E em casa a gente não tinha muito dinheiro para comprar brinquedo, então eu usava o tubo de shampoo usado para fazer às vezes de patinho e carrinho de borracha, assim, tal, e carrinho. Então eu e meu irmão caçula, a gente brincava com aquilo só como se fosse carrinho. Eu tenho essa memória. Aí no mercado aí no mercado eu vi que não estava ali, aí falei, não, se não está aqui é porque não está concorrendo, isso aos 10 anos. Então, eu tive esse insight de estar no varejo, sua concorrência, entendi o que era varejo, falei, só se não está aqui, meu pai precisou criar um outro lugar para vender, entendi o que era canal de distribuição, só não entendi o nome, mas entendi o conceito. E o canal de distribuição, só que ele criou foi o sistema de vendas diretas. Né? E as vendas diretas é alicerçada em quê? É alicerçada no poder dos relacionamentos. Né? Então, aos 10 anos, o meu insight, que virou o meu day one, foi entender o poder dos relacionamentos humanos. E essa empresa que ele fundou é o Grupo Natura, que todo mundo deve ser consumidor.
que não é, por favor, consuma, né? Ah, com certeza, porque os vamos produtos são consumir mais. incríveis, tem a ver com sustentabilidade. Sustentabilidade, um produto nacional que celebra o nosso país e a nossa cultura. Exatamente. E é isso, uma empresa muito inovadora. Inovadora desde esse princípio, né? Em como era a distribuição, nos produtos em si, sempre inovando. A linha Ecos é super inovadora, né, Seabra? E até hoje, assim, é uma empresa que inova. E é interessante como ela conseguiu se manter de diversas formas, né? Então, ainda tem a vendedora, a revendedora ali na base, tem a loja, tem o e-commerce. A própria revendedora vende através da internet, né? Isso. Então, é uma empresa que não parou de inovar nem uma nos venda canais. que é presencial, que é digital, criar o próprio canal de varejo. Não sei se você sabe só quantas lojas tem já. Eu não sei quantas lojas tem. Acabou de bater recentemente a loja de número 1000. Bastante, né? Olha o tamanho. Muito grande. E você acha que essa sua ligação, né? Você falou do poder dos relacionamentos, que foi o seu Day One ali, o que você entendeu, que você veio fazer no mundo. O que você faz hoje tem muito a ver com isso. Mas a questão da inovação também está no seu DNA, de certa forma? Eu acho que está no meu DNA porque eu sou cria disso, né? Eu nunca trabalhei na empresa. A empresa se profissionalizou. Eu posso falar que, claro, só como filho de um pai empreendedor, eu como do criança, adolescente, achei que fosse trabalhar só com meu pai. Até o dia que eu descobri que não. E aí, vou correr atrás. E fui atrás da minha. Né? Hoje eu sou muito grato a isso. Eu sou grato que eu precisei descobrir a minha própria jornada, porque é isso que eu ensino as pessoas hoje. Então, quem me vê de fora, as pessoas veem a foto e não querem ver o filme, né? Elas veem a foto de quem você é hoje e falam, não, é fácil tá aí, né? Mas não vê o filme, né? Você falou, né? Você achou que você iria trabalhar na empresa do seu pai. Seu pai é empreendedor, tinha empresa, você iria, sei lá, se formar e trabalhar. Que é o modelo judaico-cristão que a gente viveu. E que acontece muito e acontece até hoje, né? E não foi assim. E você falou que você agradece não ter sido assim porque você descobriu o seu caminho. Por que não foi assim? E foi frustrante para você no início não ter sido assim? Foi muito frustrante. Claro, né? A gente é criado num ambiente de escola, um ambiente social. Então você vai trabalhar ali, vai trabalhar com seu pai, né? E chega um dia que você entende só que não, né? E por que não foi assim? Só porque o meu pai é muito ligado em governança corporativa. E eu sou grato a isso hoje. Não tenho nada contra empresas familiares, né? Mas acho que muitas vezes o conceito de empresa familiar rouba a possibilidade de ter gente brilhante no mundo ajudando muita gente. Então, esse empecilho fez com que eu me descobrisse como uma pessoa que hoje criou metodologias, lancei a Mandala da Inovação para ajudar milhares de pessoas. Isso que eu tenho feito. Possivelmente, há 30 anos atrás, se eu tivesse essa porta e aquela para abrir, eu abriria a porta mais fácil. Né? Mas sou grato que essa porta não estava aberta para mim, estava trancada. Você falou, né, até no começo da nossa conversa aqui, que o ser humano ele é acomodado por natureza. E você falou, né, eu abriria a porta mais fácil, é claro, né, tá ali na mão, vamos construir, tá, já tá meio caminho andado, né, vou só seguir aqui que vai ser muito mais fácil. E isso vale pra gente em várias circunstâncias, né. Eu tô aqui começando esse projeto, que já estava dentro de mim há muito tempo e eu não tinha tido coragem ainda de resolver em frente, tocar ele, assumir isso e tal, e ficar só aqui porque eu estava numa posição confortável. Na televisão, querendo ou não, eu não era CLT, mas meu dinheiro caía ali direitinho todo mês. Você tem ali, né? Tá ali confortávelzinho. Mesmo que não esteja 100% confortável, tem algum conforto e você fica ali, né? Então, a gente realmente se acomoda, né? Eu sempre falo que a gente vive um momento, e não só para empreendedor e para as empresas, mas para qualquer profissional, que a gente não pode ficar nessa
zona de conforto, né? Nesse estou aqui acomodado e tudo bem, tô aqui CLT na minha função, talvez eu cresça na empresa e é isso, e tô aqui. Eu acho que a gente vive um momento em que isso não é mais possível. Tudo muda muito rápido, as funções mudam, as empresas precisam ir para outras direções e às vezes você ali não vai ser mais necessário. Se você é um funcionário, você precisa rever a forma como você vê o seu trabalho, né, a sua carreira profissional. Ela não é mais como era há 20 ou há 10 anos atrás, né? Tudo mudou. Como que você vê essa circunstância, assim? Então, a gente é acomodado, mas a gente vê um momento em que não dá para ser assim mais. Como sair disso que, de certa forma, é intrínseco ao ser humano mesmo? Eu acho que dá para falar que os livros acadêmicos dizem que a gente aprende na vida ou pelo amor ou pela dor. Mas na vida, na prática, é pela dor. A gente aprende se ferrando. Então, tem muita gente que eu diria que está vivendo o seu comodismo, que é a sua segurança, se tornou um grande profissional especialista em algo, e cada vez mais isso vai ter menos valor que o que você está falando. Eu espero que grande parte dessas pessoas não tenham que passar por um momento de dor, que é perder a sua posição, que é perder o seu emprego. Hoje, aí, com todas as facilidades, agilidades, rapidez, ganho de custo e de produtividade que a inteligência artificial traz para a gente, essas pessoas vão estar cada vez mais em risco. Então, que saibam se manifestar antes, entender que um conhecimento hoje ele não é mais verticalizado, ele é horizontal. Você tem que ir atrás. A gente tem que ir atrás, e o importante não é ser muito bom em algo, ter agilidade e iniciativa para ser bom em algo rapidamente. Porque a gente também não vai conseguir conhecer tudo a fundo antes de colocar em prática, né? Isso vale para os negócios, vale para o empreendedor, né? Vale. Outro dia alguém me perguntou sobre inteligência artificial, que todo mundo agora vai ser escritor, todo mundo está escrevendo um artigo lá no LinkedIn, cheio de gente brilhante, né? Todo mundo escreve artigo agora. Eu vejo artigo, eu falo, gente, isso não é artigo. A pessoa escreveu um texto e botou no LinkedIn. Não é publicar um artigo. Né? Estou falando aqui com uma jornalista de carreira, eu já publico em alguns portais. É diferente você só publicar algo. E me perguntou o que eu acho disso. Vai tirar o valor de quem faz isso de uma forma séria e profissional? Eu falei, olha, eu acho que a inteligência artificial é muito legal, porque vai fazer a pessoa inteligente ficar mais inteligente e a pessoa burra ficar mais burra. Então, você pegar e ler um artigo muito bem escrito de uma pessoa que não tem histórico, que nunca fez nada, e se você fuçar um pouco, você vê que ela usou só a inteligência artificial, está fazendo aquela pessoa se tornar mais burra, não mais inteligente. Então, vai do leitor só saber separar o joio do trigo cada vez mais. Então, a internet tem 1 milhão de cursos só para você fazer. Vai do leitor saber só separar o que é bom e o que não é bom. Mas eu acho que é isso. A tecnologia está aí para ajudar a gente boa. Então, voltando um pouco à pergunta. A pessoa tem que entender que nada é fixo, é duradouro. Ela tem que correr atrás. Eu sou de uma geração que não parece, mas eu sou mais antigo. Eu acabei de fazer 56 anos. E as pessoas que têm mais de 45, 50, elas não se dão conta que nós somos seres únicos na história da humanidade, porque a gente aprendeu, tudo que a gente aprendeu de forma não no digital. Aprendi a escrever com datilografia. Então, a gente viveu os dois mundos, o analógico e o digital. Somente quem tem 50 anos hoje viveu esses dois mundos. E essas pessoas hoje acabam meio que não indo atrás, não entendendo a tecnologia, não usando a seu favor, criam um pavor interno, um medo interno e acham que estão obsoletas. Só, por favor, entendam que você tem um conhecimento único na história da humanidade. Você viveu os dois mundos. O quanto que você aprendeu e o seu formato mental te dá capacidade para viver a tecnologia. Diferente hoje de quem tem 20, 25 anos, que está tendo os problemas que estão tendo nos ambientes de trabalho, que não se sentem desafiados.
uma coisa que eu discuto muito é o quanto a área da educação não se transformou ao longo dos anos como poderia ter se transformado com tecnologia, né? A minha afilhada hoje tem 12, 13 anos. Ela tem aula basicamente da mesma forma que eu tive. Né? Lousa, enfim. Tem, óbvio, né? Vai ter o tablet, vai ter o celular ali ajudando em algumas coisas. Mas a aula é mais ou menos do mesmo jeito. O professor vai ali, expõe a matéria ou a decoreba, enfim, e é aquilo ali. Mas tem uma coisa dessa questão do aprendizado analógico que é muito importante, que é o fazer pensar, né, Seabra? Que eu acho que é o que vai fazer muita diferença com o uso da tecnologia. Se você não foi educado a ter senso crítico, a entender o que está na sua frente, a saber analisar, entender o que está por trás daquilo ou daquela tecnologia, né? E a gente fala inteligência artificial, mas existe o emocional ali que a inteligência artificial não tem e não sei se terá, né? É por isso que o ambiente presencial é diferente do digital, ele né? Tem que existir. Uma sala de aula é muito importante. Eu acho que tem que continuar existindo. Não dá para ser tudo online, né? Não, Mesmo não o dá. trabalho, né? A gente discute muito essa questão do híbrido As relações ou remoto, humanas, mas é preciso ter um encontro, né? Isso. Exato. E o quanto que a gente atinge um desempenho só melhor se a gente está perto de alguém que está com algum desempenho. E o quanto você pode, né? Gerações mais jovens que de repente nasceram aí já digital, o quanto elas podem aprender com essas gerações que tiveram esse momento analógico, né? É um outro tipo de conhecimento, com uma outra profundidade, sabe? Hoje a gente é tudo muito na rapidez e no 15 segundos e tudo mais, e eu acho que a gente não para refletir. Uma coisa engraçada, você como eu, sua Juliana, só chegou a pegar muito táxi na Avenida Paulista. Né? E a gente parava para esperar um na táxi. Mãozinha. E a gente esperava um táxi passar. Né? A gente sabia que era o timing da vida, esperar um táxi. Hoje a gente abre um Uber e fala, vai levar 7 minutos. Cara, tá demorando muito. E isso faz um mal enorme para a gente entender. Exatamente, porque a gente não tem mais a gente quer tudo na nossa hora, no nosso momento, e as coisas não são assim, né? Então, imagina a geração que está sendo criada assim, desde o momento zero. Tem tudo, a hora que quer. Tem tudo, então tem o Uber a hora que quer, chama, fica esperando, só toma mais um cafezinho e desce só quando chega. O mundo não é na hora que quer, viu, gente? É bem isso. Corre, o mundo não é na hora que quer. A gente não tem nem de esperar no restaurante a refeição chegar, né, Seabra? Você vai com criança em restaurante, você põe na tela para ela se distrair enquanto espera, né? Antigamente não tinha nada disso e enfim, essa parte analógica ela é muito importante, né? Vamos falar da sua metodologia? Vamos. Eu quero, claro, entender como que ela surgiu, mas eu queria, antes disso, falar justamente sobre o início dela, que tem muito a ver com autoconhecimento. E eu falo muito, principalmente para quem me pergunta sobre ter ideias. Eu quero começar a empreender, como eu vou ter uma ideia, em que setor eu devo ir, né? O que eu devo procurar. Eu sempre falo para a pessoa a partir do autoconhecimento. Que é entender o que gosta, entender o que ela sabe, entender, de repente, o que ela já faz, para então pensar em começar um negócio. E a Mandala começa justamente com o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é fundamental também para a inovação? Eu acho que é essencial, antes de tudo. Só por isso que o primeiro elo de 6 elos na mandala de 2 metodologias é o elo da busca. Só que, gente, não é busca de cliente, não é busca de mercado, é busca de você mesmo, tá? É entender, Juliana, quem é você na fila do pão. Da mesma forma que pergunto a você, tem gente que me pergunta, Fernando, do que você acha que vai ser bom investir nesse ano? Eu falei, depende. Onde você acha que eu devo abrir um negócio? Depende, não tem resposta certa, né? Tem nichos aí que estão latentes, porque são dores latentes no mundo e no mercado, mas pode ser um ótimo negócio para você, como pode ser um péssimo negócio, né? Então eu começo o primeiro elo, esse elo da busca, que é o elo do autoconhecimento. E você vai concordar comigo, ninguém aborda inovação
dessa forma. Todo mundo aborda inovação com tecnologia e exponencialidade. Mas isso tudo não dá certo primeiro sem entender esse primeiro elo. Né? E ali começa com a teoria do encontro, que eu já expliquei aqui só sobre o trinômio, e a segunda metodologia, uma metodologia que eu dei o nome de funil da realização, que foi para atender a necessidade de uma mentorada minha, de João Pessoa, a Sabrícia. Ela me perguntou: Fernando, como eu faço para ganhar dinheiro só fazendo o que eu gosto? E eu criei um funil inspirado no funil de vendas para que ela descobrisse dentro dos interesses pessoais dela algo que pudesse um dia virar um negócio. Essa foi a inspiração para eu criar a metodologia. Então, essas 12 metodologias que eu criei, elas foram inspiradas em questões só pessoais das pessoas que eu fui cruzando na minha jornada, né? E o livro, eu sempre apresento, ensino a metodologia, mostro como funciona, só faço um passo a passo, e depois eu tenho um estudo de caso, algum mentorado meu que usou. E eu fiz uma reunião semana passada com uma professora que está usando isso na sala dela, e ela falou: achei muito legal, porque é diferente de todo mundo que usa os cases das grandes empresas, das big techs. Aqui, ali, você usou gente real. Eu usei. Então, eu na realidade, apliquei as metodologias nos meus mentorados, que validaram o que eu quero ensinar e me trouxeram o seu conteúdo para que eu melhorasse aquilo. E estão homenageados no livro. Quais são as 12 etapas? As 12 metodologias? Isso. Vamos lá, ó. São 6 elos divididos. O elo da busca, a busca anterior, das conexões, só como que eu me conecto no mundo de forma, criando o que eu chamo de network sustentável. A partir disso, o elo da visão, que é ter visão de inovação, onde eu vou fazer o meu negócio, que subsídios o mundo me dá para eu gerar inovação no meu negócio. A partir disso, o elo do desenvolvimento, que aí sim, eu tive a visão, vou desenvolver aquilo, que são 3 metodologias. A partir daí, eu vou para o 5º elo, que é o elo do pitch, como eu vou apresentar aquilo ao mundo. E aqui começou, as minhas metodologias, elas começaram aqui com a primeira metodologia que eu criei, que foi o Pitch Canvas, que eu criei há 7 anos atrás, a primeira metodologia. E dali eu fui fazendo as outras. E depois do pitch tem o elo do encontro, que é o encontro de você alinhado com a sua história pessoal, com você no mundo, bem conectado, com a visão de um negócio bem desenvolvido, bem apresentado. O encontro é você, nesse momento, encontrando a sua ideia, a sua solução no seu mercado, no seu nicho de mercado, através da metodologia que é o mapa do ecossistema. Então, essa é a ordem lógica, que não existia só quando eu criei tudo. Isso que foi engraçado. Eu fui criando as metodologias para sanar... dessa ordem. Fora da ordem. Aí eu comecei a fazer o livro. Eu falei, eu tenho que pôr uma ordem. Será que eu ponho uma ordem linear? E isso aqui não era nem redondo. Ele não era cíclico. Mas eu me dei conta que ela tem que ser cíclica para gerar o que eu chamo de processo de inovação contínua. E aí eu aglutinei as 12 em conceitos, dei nome aos conceitos e fiz essa ordem nos conceitos. Foi um processo interessante de criação intelectual aqui. E sempre baseado, você falou, né? Não é uma coisa que você falou, vou criar aqui agora isso daqui. Não. Foi surgindo com você, com mentorados? Foi. Eu sabia que precisava de mais uma metodologia, mais uma. Aí eu fiz 11 metodologias e acabei a validação com a minha segunda turma de mentorados. Eu falei, cara, tá faltando alguma coisa. Aí criei a 12ª, que é o mapa do ecossistema, que é no elo encontro. Falei, fechou. Aí criei a ordem. E 12 é um número mágico, um número bíblico, né? Um número da natureza aí. E aí fechou. E é isso. Assim, aconteceu. Sabe uma coisa que tinha que vir? Se tivesse sido encomendado, uma empresa não teria saído, né? Uma empresa tivesse me pago $1 milhão, não tinha saído.
Então, algo que tinha que ser, algo, eu falo que isso aqui foi a expressão da minha alma. E que tem tudo a ver com a metodologia. Que é a metodologia em si. Que é a metodologia em si. É. A gente falou, né? Eu perguntei se você acredita que é para todo empreendedor. É para quem está começando, é para uma empresa. Tenho uma loja num bairro e sinto que eu preciso fazer diferente e inovar. Eu posso pegar a metodologia e aplicar? Pode. E interessante que eu ensino elas de uma forma sequencial. E depois que você aprende só cada uma delas, você vai acessando elas de acordo com o seu momento de vida. Né? Então, eu não preciso mais da busca, eu preciso de uma outra etapa, eu já inicio. Isso. E eu mandá-la por ali. E eu peço que o meu leitor reacesse de tempos em tempos algumas delas, mas que vá usando de acordo com a necessidade específica de cada momento. E sim, pode ser para alguém que quer montar um negócio, alguém que quer revisitar o seu negócio, já que hoje nada é certo, né? Tudo que você tem de sucesso hoje, amanhã pode deixar de ser sucesso. A gente tem que sempre viver um constante brainstorm. Frase do livro que diz o seguinte: inovar não é arriscado. O arriscado é não pensar em inovação. Inovar não é arriscado. O arriscado é não pensar em inovação. Então, a gente tem que sempre estar se revisitando. E as metodologias só pedem que o leitor faça isso. Eu fiz a provocação lá, né? Se a gente ainda precisa falar de inovação. Foi uma pergunta que fizeram para mim. E eu queria fazer uma outra provocação. Faça. Que é empreendedorismo. E é uma provocação não só para você, né? Para quem está aqui assistindo a gente também. Empreendedorismo não deveria ser quase um sinônimo de inovação, Seabra? Eu vou empreender, eu não preciso desejar inovar? Deveria, mas não é, né? As pessoas têm um conceito de que empreender é montar uma empresa. Eu vou montar uma empresa. E o conceito de montar uma empresa tem atrelado a si a implementação de solução. E a gente já falou que empreender não é isso, mas é resolver um problema. Então, trazer de forma constante e óbvia o conceito de inovação, vai quebrando e mostrando para o empreendedor que, cara, você existe porque alguém precisa de você. Né? Frase de Drucker: uma empresa somente existe porque alguém tem um problema para ser resolvido. Né? Uma empresa não é algo que existe só per se. Né? Então, são coisas separadas: empreendedorismo e inovação. Empreendedorismo com inovação é sustentável. Antes, o empreendedorismo era mais longevo com menos inovação. Hoje, com muita tecnologia e exponencialidade, o empreender é muito mais fácil de acontecer. Então, como tem muito mais gente empreendendo, o sucesso de quem já deu certo é menos garantido, porque ele pode ser quebrado a qualquer momento. Então, isso é bom para quem? Quem está ganhando nisso? O cliente final, porque ele tem mais performance, tem mais concorrência, mais opção. Essa é a lei, esse é o conceito de livre mercado. Né? É um mundo com mais opções, quem ganha é o cliente final, porque ele vai ter cada vez uma coisa nova para o mesmo problema, vai ter novas soluções, produtos e serviços a preços mais competitivos. E agora, com mais tecnologia, exponencialidade e inteligência artificial, as empresas vão trazer mais performance e passar essas economias deveriam ser passadas para o cliente final, através do conceito que uma startup traz, que é criar só produtos que são só replicáveis e escaláveis. Então, faz com que esse produto e serviço só tenha custos menores. Quem está ganhando? O cliente. E você traz muito o conceito das startups, né? Para o empreendedorismo. Eu me criei nesse meio. Eu ia falar justamente isso, assim. Que, né, você diferente. Eu acompanhei muito o ecossistema, você estava ali no meio, né, de fato. Eu vi um trecho de um podcast de você criticando as startups. Não criticando as startups, criticando esse ecossistema, porque tem muita gente
Eu não lembro qual palavra que você usou, mas tem muita gente não bacana. Ecossistema. Ecossistema, A exatamente. gente fala ecossistema. Eu tenho uma decepção muito grande com o ecossistema de startup. Porque eu esperava que ele entregasse mais. Entregasse mais para o consumidor. Entregasse mais para o mercado de trabalho. E eu vejo muitas startups só sendo uma réplica do que já existia. Tanto para as equipes, né, na hora de contratar, tanto na hora de gerar valor para o consumidor, ou na hora de gerar valor para os parceiros. Como que você vê essa evolução do ecossistema de startup aqui no Brasil, Seabra? Bom, eu comecei nisso alguns anos atrás, foi quando eu comecei a viver isso de full time, né? De forma full time. Exatamente há 11 anos atrás, eu estava ainda ali na minha vida empreendedora e fui convidado por um amigo de um amigo para me tornar sócio diretor da Fiesp. Eu falei, putz, o que eu vou fazer, né? Eu não podia falar não para um convite desse. Fui na Fiesp, fui convidado para integrar um comitê que havia criado recentemente uma competição de startup. Uhum. Que eu acho que dali que você me conheceu também. E a gente começou a se seguir ali. E foi a primeira competição de startup que teve no Brasil, um projeto que se chama Acelera Startup. Com a minha sua participação, acabou se tornando o maior projeto de competição de startup da América Latina. Fui diretor da Fiesp, ajudando nesse projeto um cargo voluntário por 7 anos. Né? E conheci muita gente legal. Né? Então, o conceito de startup ajuda muita gente a trazer muita solução nova, interessante para o mundo. Sim, essa decepção que nós temos e que você tem, ela acaba sendo fruto da moda que algumas pessoas criaram de ser startupeiro, né? De buscar a capa da revista, de ser a pessoa da palestra tal e dos eventos XYZ, que tem os 25 eventos, os 10 importantes, mais importantes. E por um tempo a gente até faz parte disso. Eu fiz muitos eventos, porque eu já não faria mais, né? Mas tem muita gente que eu respeito e tem muita gente legal. Eu diria que o movimento de startup agora está numa fase sensacional no Brasil, com o novo presidente, que é o Lindomar Ferreira, um querido amigo, sou fundador do Tucuju Valley, no Amapá. Se você não conhece, vou te apresentar, né? Então, tem gente muito legal. Mas eu compartilho essa frustração, né? E o ecossistema, ele é formado, e a gente chama de ecossistema, porque tem muita gente que é o que eu costumo dizer, CEO de porra nenhuma. Verdade também, né? O conceito CEO, eu conheci esse conceito estudando nos Estados Unidos, fazendo MBA nos Estados Unidos no milênio passado, né? Gente, eu fui aluno do pai da administração moderna. Então, CEO, só para mim, cara, é um cara de uma grande empresa, alguém que bilionário, centenas, e hoje qualquer pessoa é CEO, né? Se qualquer pessoa põe lá no LinkedIn, sou CEO. É uma banalização do sucesso. Daí que vem a frustração. Porque você vê o título, vê a landing page da pessoa e você vai conhecer. E não é nada. Né? E hoje, eu e você, a gente sabe separar o joio do trigo, mas a frustração existe e ela é real. E é interessante, né? Porque realmente teve um movimento de todo mundo ter uma startup. Então, qualquer ideia já era uma startup. E tudo já valia 3, 5 milhões. E a banalização do termo também, né? Porque às vezes a pessoa falava que tinha uma startup e ela não tinha uma startup. Isso está acontecendo cada vez mais, tá? Ainda acontece. Mais ainda. Né? Então, hoje, um empreendimento em si é uma startup. Não é, né? Gente, vamos lembrar os 3 pilares que caracterizam uma startup. Tá? Uma empresa que vive num ambiente de extrema incerteza, uma empresa que é de base tecnológica, usa muita tecnologia, e uma empresa que cria produtos repetíveis e escaláveis, que são diferentes. Um exemplo, por que a RAP, que já teve mais de $1,5 bilhão de investimento, só continua só sendo startup? Porque vive num ambiente de extrema incerteza.
né? Então, tem que ser essas 3 coisas, gente. Então, você que lançou uma nova linha, eu vou dar um exemplo que eu vejo sempre. Uma linha de luminárias, onde você usa produtos recicláveis de computadores e celulares que forem aposentados, isso não é startup. E as pessoas estão chamando isso de startup. É isso que você está dizendo. É isso que eu estou dizendo. E continua. E não tem problema nenhum, é uma empresa. Pode ser uma empresa. Não, é uma empresa, mas não é uma startup. Mas não é uma startup, exato. E isso pode ser frustrante até para o empreendedor que está por trás daquilo, e né? Pro novo, porque ele vai procurar metodologias que não vão funcionar para ele, né? E para o novo empreendedor. Então, esse cara entra e compra programas de aceleração. E esse cara está pagando ali 30k num programa de aceleração de uma aceleradora que está no negócio de vender programa de aceleração e não chega e fala, não, eu não vou pegar você porque você você faz lâmpada, você não faz tecnologia. Não, mas eu uso muita tecnologia, ok. Põe o cara para dentro, ele acha que vai entrar com PPT tal, vai sair com outro e vai captar dinheiro para a fábrica de lâmpada luminária só recicláveis no valuation de 10 milhões e não vai. Então, esse conceito é o ecossistema que cria. Exatamente. Porque aí também fica todo mundo no desejo daquilo, né? Seabra, eu tenho muito o propósito do empreendedorismo real, sabe? A gente quer empreender, vamos empreender. Você não precisa ter uma startup para ser um empreendedor, né? Você não precisa... Mas todo mundo quer ter. Tá na capa da Forbes para ser empreendedor, né? A gente repete, porque segundo o Schumpeter, nada mais perigoso do que o óbvio. A gente está sempre só repetindo. Escuta quem quer. Escuta quem quer. Escuta quem quer e se frustra. Não só quem quer, mas quem merece também. Tem muita gente que merece se frustrar. É duro falar, mas é verdade. Faz sentido. Faz sentido, mas, né, além dessa frustração com as startups, você traz muito conceito das startups para Mandala, e a gente tem falado de inovação aqui muito com esses conceitos. E é interessante como eles são aplicáveis em alguns dos conceitos das startups, são aplicáveis em outros negócios, e é importante se pensar dessa forma, né, Seabra? E exatamente isso que é o que você está falando, né? Eu criei o meu modelo mental de viver o ecossistema de inovação através de estar na linha de frente, lidando com empreendedores de startups, e criei as metodologias que hoje são aplicáveis em qualquer nicho. É importante ressaltar aqui para os seus ouvintes e telespectadores também agora, que eu participei de diversos reality shows. Né? Eu comecei fazendo a banca de avaliação do programa Shark Tank Brasil por vários anos, depois fui para frente das câmeras, me tornei apresentador de TV num segundo reality, que é o Planeta Startup, que passou na Band e na Sony, e de lá para cá eu tive sua participação ou como mentor ou como avaliador de 6 reality shows. Então, me tornei o brasileiro que mais fez reality show de empreendedorismo e startup no mundo. Isso para dizer, gente, que eu já entendi e já falei com não só centenas diretamente, mas com a equipe milhares de empreendedores e milhares de soluções. Então, muito cuidado quando você vir falar comigo e falar que você tem mais uma fintech. Muito cuidado quando você vir falar comigo e falar, só Fernando, eu tenho a próxima unicórnio. Muito cuidado quando você falar comigo e vir falar, o Fernando, só comigo você vai ficar rico. Se você fala qualquer uma dessas 3 fases, eu possivelmente vou virar a cara e não vou querer mais olhar, eu vou sair andando. Né? Porque o mundo não precisa disso. O mundo precisa de gente. Fernando, eu vivi um problema, eu conheço uma solução melhor do que ninguém e estou no nicho de fintech. O mundo precisa disso. E por aí vai. E você acha que o empreendedor, você falou, né? Eu vivi o problema. E eu vi um trecho também de uma entrevista que você deu, que você fala, acho que você dispensou um time de empreendedores que estava fazendo um pitch ali, e era um aplicativo para chá revelação, chá de bebê, alguma coisa assim. E nenhum era pai. Esse case é interessante. Ou nenhum tinha criança na... Eu comento esse tema quando eu ensino a minha metodologia só Pitch Canvas,
E eu falo do item 2 do Pitch Canvas, que é o item autoridade. Né? O meu Pitch Canvas é dividido em 5 itens principais, que são... apresente a sua solução assim, gente. Dor, autoridade, solução, mercado e monetização. Dor, autoridade, solução, mercado e monetização. Item 2, autoridade. Que autoridade é essa? É quem é você na fila do pão. Só por que você? Né? E uma vez eu fui analisar 3 empreendedores numa competição, numa faculdade super famosa, a faculdade de engenharia mais difícil do país, não vou falar o nome, e subiram 3 empreendedores no palco. Eu perguntei, o que vocês vão apresentar? A gente vai apresentar um aplicativo que organiza chá de bebê. Pô, demais, eu teria usado isso para a Isabel, você teria usado para o Felipe, né? Isso acho que foi o primeiro semestre de 2018, quando todo mundo queria simplesmente ter um aplicativo. E ter um aplicativo naquela época era sinônimo de sucesso, sem levar em consideração o CAC para fazer as pessoas baixarem e utilizarem aquele aplicativo. Né? Eu perguntei, ok, vocês são 3 homens, não tem uma mulher na equipe? Não. Bom, vocês poderiam contratar hoje, né? E pergunto para você que é mulher. Essa pergunta que eu sempre faço, tá, gente? Eu estou me repetindo aqui, mas isso tem que ser repetido. Juliana, você acha que é machismo da minha parte dizer que se uma empresa tem uma mulher, preferencialmente uma mãe, para desenvolver um aplicativo de chá de bebê, ela vai entregar a solução com melhor performance? Não, ela vai entregar uma solução com melhor performance. Então, em geral... Em geral. É a mãe que vai conhecer utilizar melhor o isso, problema. Né? Exato. Tá. Em geral, o machismo é que, em geral, isso é o normal hoje, né? Mas, em geral, é assim hoje. Então, não é machista. Não. Porque quem conhece o problema mais... É a mãe. É a mãe, né? E, no geral, as mulheres conhecem melhor esse problema do que os homens. Então, a gente está falando de geral aqui, gente, não especificidade. E eles falaram que não. Depois eu perguntei, bom, mas alguém tem filho aí, né? Eles falaram que não. Aí, o próximo comentário que eu esperava eram 2 únicas situações que eles não mencionaram, que era... Eu vivo na casa da minha irmã e criei meus 3 sobrinhos, né? Ninguém falou isso. Ou cresci no orfanato e tive 20 irmãos, ninguém falou isso também. Né? Então, eles mostraram para mim que não tinham autoridade em relação ao problema a ser resolvido. Eles estavam pensando em solução. Né? Por melhor que fosse a solução, ela não estava afinada o suficiente com alguém que viveu o problema. E por isso que esse é o item 2 da minha metodologia. Apresente a sua autoridade. Porque eu não quero mais uma fintech. Eu quero alguém que viveu um problema e a solução é uma fintech. É uma engenharia reversa da apresentação das soluções. E eu pedi que eles saíssem do palco. E eles? Saíram. Não falaram nada? Não. Não foram te procurar depois? Acho que não deu tempo, né? Mas eu tenho certeza que as pessoas acabam me agradecendo. Né? Então, eu comecei o papo de hoje só falando que eu sou mentor chute na canela e não abro mão disso. Tá? Uma vez me perguntaram assim, Fernando, o que é sucesso para você? E uma das definições de sucesso para mim, Juliana, é poder falar não quando a maioria das pessoas são obrigadas a falar sim. Né? Então, eu sou esse cara porque ninguém falou para mim isso quando eu estava empreendendo. Ninguém me deu o tapa com luva de pelica na cara que eu precisava. Né? E eu passei os perrengues e tive as falhas e os fracassos que eu tive. Eu poderia ter tido menos. Né? Então, hoje eu sou aos outros o que não fizeram comigo. Que conselho que você dá hoje? Por exemplo, que você não ouviu e gostaria de ter ouvido, que evitaria você ter passado algum perrengue? Entendo que é validação. Eu fiquei 1 ano criando, validando, se programando, desenvolvendo uma empresa de ensino à distância. Que não virou. Só porque eu não validei. Eu criei, eu estava vivendo uma solução. Você achou que a solução fazia sentido, quando brilhante. Você colocou no mercado, não... Achei brilhante. Eu fiquei 1 ano desenvolvendo aquilo. Equipe, investimento, sua programação, site, gráfica, impressão, aluguei escritório, mas eu fui falar com o cliente final? Não. Então, o que eu ensino hoje é em cima de dores que eu vivi. Né? E as pessoas não sabem essas dores todas. Eu não tenho que esmiuçar, porque foram muitas.
Eu fui empreendedor, tudo que as pessoas conhecem, mais o meu dia a dia, é de 11 anos para cá. Mas antes desses 11 anos... Já tinha muita coisa. Eu fiz 25... Gente, eu tenho 56 anos. Então, eu sou o próprio MVP ambulante vivo. Né? Eu acabei de lançar isso aqui com 56 e eu sinto que eu estou começando agora, Juliana. Ah, é muito bom. É isso aí. Isso é muito bom, isso é muito importante também, né? Eu acho que hoje a gente tem muita oportunidade de se reinventar o tempo todo, né? Se abra. E eu gostaria de ser um exemplo para quem tem mais idade, sabe? Então, quem me escuta, me procurem dicas, soluções, caminhos, que é o meu início aqui, o Elo da Busca. O testemunho, o vídeo testemunho mais bonito que eu tenho é de todos os meus mentorados, é de um aluno mentorado meu de Manaus, o Miranda, inclusive ele é um case aqui, ele é um dos mentorados que eu trouxe o estudo de caso aqui no livro. Ele fala o quanto que ele se redescobriu só como pessoa, usando a minha metodologia, a teoria do encontro, que você já conhece. Eu acho que ele tem 63, 65, e ele criou um novo negócio e duplicou o faturamento da empresa com a Mandala, aos 65 anos. Olha, que coisa boa, né? Então, eu busco pessoas assim. O que eu busco é essa transformação na ponta. É de alguém me dar um testemunho e falar, cara, você mudou o que eu penso, você mudou meu caminho, essa é a minha missão. Para quem vai começar a empreender, outra coisa que eu escuto muito tem tanta coisa já no mercado, né? O que eu vou inovar? Ou o que eu vou criar de diferente, enfim. Que dica você daria? A dica que eu dou é acessem a segunda metodologia da Mandala, que é o funil da realização, que fala o seguinte, gente. Primeiro, entenda quais são os seus interesses pessoais, dentro deles aquele que você tem vantagem competitiva. O que é ter vantagem competitiva? É ser acima da média. A gente não vai dar certo em nada na vida se a gente é abaixo da média, né? A sociedade tem médias ponderadas. Se você é melhor que a média em algo, aquilo te traz vantagem competitiva no seu mundo. Né? De repente, em uma região sim, mas na região outra não. Né? Se dentro dessas soluções que você é acima da média, que te geram vantagem competitiva, o mercado precisa de alguma delas, aquilo pode virar uma oportunidade. E tem muito empreendedor que quebra, né, Ju? Porque ele para aqui, ele para na oportunidade, ele só vê que o mercado precisa de uma solução, mas esquece que alguém tem que pagar por ela, que é o próximo camada do funil da realização. É pegar dentro do que o mercado precisa algo que alguém só pagaria. Aí a oportunidade pode se virar um negócio. Então, isso aqui é como se fosse um Ikigai prático, que é o que você já falou aqui no nosso papo, que as pessoas te perguntam, o que eu devo fazer? Cara, o que você faz? Gosta, né? O que você já faz? O que você gosta, né? Cadê a sua alma, a sua paixão, o seu coração? E a gente acaba esquecendo que a nossa formação técnica, ela vai sendo moldada de acordo com a nossa alma. Então, tem pessoas que são muito técnicas e, às vezes, elas acham que isso está muito longe do que elas têm que ser. Então, reavalia, porque, às vezes, está dentro do que você tem que ser, mas só com uma nova roupagem. Quando eu falo disso e do autoconhecimento, eu tenho receio das pessoas entenderem isso como algo místico, sabe? Mas o que eu percebo dos empreendedores que eu já conheci, dos milhares de empreendedores que eu já entrevistei, é que dá certo quando a pessoa está realmente conectada com aquilo. Se você vai abrir um bar porque você acha que vai te dar dinheiro, Sim. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O que você está falando é de alinhamento. Né? E tem um preconceito, né, Juliana? Em geral, as pessoas acham que esse tema que a gente está abordando é um tema de quem é rico, né? É um tema de quem tem dinheiro, né? Também. Não é, gente. Esse é um tema de quem veio para ser feliz. Né? Se uma pessoa rica está fazendo algo que não é missão dela, ela vai ser rica, mas pobre de espírito. E o mundo está cheio de gente assim.
Tá? Se uma pessoa pobre está alinhada com a missão dela, ela pode ganhar mais dinheiro com felicidade. Né? O pior é o cara pobre e infeliz. Meu Deus do céu. Aí vai ser pior ainda, né? Ainda. Se abra. Né? Mas porque cai muito naquela ideia do propósito, né? Se abra. Que daí parece que, é o propósito. Você acha que o caixa do supermercado vai estar preocupado com o propósito, né? O conceito propósito, ele foi banalizado. Foi banalizado também. Igual de startup. Né? Todo mundo é startupeiro e todo mundo tem que buscar um propósito. Gente, apaga a ideia atual lá de propósito. A mesma coisa com gratidão. Gratidão, gratiluz. Né? Ai, gente... Não é por aí. Né? Não é nem um pouco por aí, né? Queria muito te agradecer por esse papo. Tenho certeza que a gente teria muito para falar aqui ainda. Mas eu espero que as pessoas possam ter curtido essa conversa, ter tirado aprendizados dessa conversa, porque é o que importa. Isso aqui é um pouco do que... Vou falar um pouco assim que esse podcast é para ser um pouco do que era meu bastidor quando eu estava na televisão. Que são essas conversas reais, essas conversas que a gente fala a verdade sem muita preocupação do que vão achar ou do que está correto, do que vai caber naquele tempo de 2 minutos, 4 minutos, que seja. Então, espero que o pessoal tenha aprendido muita coisa. Muito obrigada. O prazer foi enorme. Eu posso falar que gente que empreende é gente que faz, com Juliana Munaro. Eu gostaria de finalizar com uma frase minha, que é uma frase de impacto, de fechamento, inclusive a frase que fecha o livro aqui, um poema que eu escrevi que se chama A Jornada da Verdade, que é aquele brilho nos olhos que eu quero ver nas pessoas de quem que eu escolho para empreender, né? E a jornada da verdade diz o seguinte, Juliana, a vontade tem que ser tamanha, a forma de vencer só tão grande e a coragem só tão presente que você se jogaria de cabeça no abismo da incerteza. E quem estuda, quem valida, quem é gente que empreenda com você, vai sempre se jogar, que sempre vai ter uma rede para segurar essa pessoa.